na astúcia da serpente, como diz 2 Coríntios 11:3. Adão e Eva saíram do Éden e foram para a terra, a qual o Senhor disse que era para ser trabalhada, para ser arada, e o maligno continua tendo acesso a esta terra. Apocalipse 20 diz o dia em que o maligno será preso. Este dia ainda não chegou. Então nós continuamos na mesma situação. Estamos suscetíveis de sermos atacados pelo diabo. Precisamos então aprender como vencer nesta batalha. Repita comigo: a fúria do maligno é assassina. Diz lá em João capítulo 8, o maligno usa de astúcia. Efésios capítulo 6 diz das astutas ciladas do diabo. São coisas arquitetadas, planejadas, premeditadas contra as nossas vidas. Apocalipse 12 ensina que quanto mais se aproxima do dia do encontro com Jesus e do dia da consumação da obra do Senhor Jesus com a igreja, mais ira tem o maligno. Ai de vós, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mateus 13, na parábola do trigo e do joio, está ensinado que o diabo age enquanto os homens dormem. Irmãos, nós somos limitados, o nosso corpo é limitado, todos nós precisamos dormir, mas o maligno não tem essa limitação. Enquanto os homens dormem, o maligno opera. Irmãos, e uma das ações piores das trevas são as sementes lançadas pelo diabo, que é o que diz a parábola do trigo e do joio. Semente maligna, quer dizer, lança lá, de início parece que não tem relevância aquilo, mas aquilo vai crescer e vai produzir frutos segundo a sua espécie, como diz em Gênesis 1, e frutos malignos. Efésios 2 diz que é um espírito que opera nos filhos da desobediência. Irmãos, as coisas do mundo estão inevitavelmente contaminadas pelas trevas. Só para dar um exemplo, tem um desenho de criança, um personagem, aquele que chama Bob Esponja, Farmas em Misericórdia. Parece tão inocente. Esses dias atrás, uma irmã da igreja estava vendo um programa no qual o autor deste Bob Esponja dizendo que este bonequinho é um homossexual, assumido e de bem com a sua homossexualidade. Farmas em Misericórdia. E um irmão da igreja contando a fatalidade que ele passou, que por uma imprudência resolveu levar suas crianças no cinema para assistir ao filme do tal do Bob Esponja. E o irmão aqui da igreja é profundamente arrependido, porque diz que o filme é intensamente diabólico. Fala assim, viu? Aliás, meu amado irmão, isso se resolve você dando ouvido ao teu pastor. Por exemplo, jamais leve os teus filhos no cinema. Tem coisa bem melhor para fazer na vida. Fala assim, viu? Assim você nunca vai se expor a esse tipo de coisa. Mas, irmãos, as coisas do mundo não são inocentes. Existe um espírito que opera nos que não são de Jesus. Isso é bíblico, isso está escrito. Ele age misteriosamente, porque diz 2 Tessalonicenses 2, que é o mistério da iniquidade. Ele mina as forças do crente. Mateus 6,19, os ladrões minam e roubam. Minar quer dizer, ele vai corroendo aos poucos a força do crente para fazê-lo cair. E faz isso de uma forma muito cerebrina, muito maléfica. Existe muito ensino bíblico sobre isso para nós termos vitória, e é sobre este assunto que o Senhor quer continuar a falar conosco. Os homens dos tempos bíblicos passaram por isso, e alguns souberam reagir bem, outros souberam reagir mal, e tudo o que está escrito para o ensino nosso, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, como diz em Romanos 15. O livro de Provérbios diz: o avisado vê o mal e se esconde. A palavra de Deus é para nos deixar avisados.
Quer dizer, então precisamos conhecê-la. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Necessário conhecer a palavra do Senhor. O avisado vê o mal. O Senhor quer despertar a nossa sensibilidade espiritual. Os sentidos naturais, visão, audição, tato, paladar e olfato. Diga glória a Jesus. Os sentidos naturais não alcançam isso, mas os sentidos espirituais, sim. Hebreus capítulo 5, tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Irmãos, então o Senhor quer, repita comigo, o Senhor quer aguçar os nossos sentidos espirituais. Irmãos, o maligno, ele age sempre com disfarces. 2 Coríntios 11:14 diz que ele pode se disfarçar até de anjo de luz. 2 Tessalonicenses 2 diz que ele quer parecer até Deus. E Mateus capítulo 7, Jesus falou dos lobos vestidos em pele de ovelha. Então precisamos aprender a discernir isto para não ficarmos sofrendo. Nós estamos numa guerra de verdade, irmãos, e um crente pode penar por uma inocência ignorante. Fala-nos em misericórdia. Irmãos, e o nosso Deus, Ele não nos isenta disso. Ai, pastor, eu sou tão fraquinho, mas Jesus cuida de mim. Não assim, vai se fortalecer, porque você com essa tua falsa fraqueza, você pode perecer. 1 Reis 13 conta a história do profeta jovem, que foi iludido pelo profeta velho, e morreu por causa disso. Morreu porque ele deveria estar mais calçado na verdade e não estava. Então, irmãos, o Senhor não nos desculpa por nossa ingenuidade. Fala para o irmão do lado, você precisa de sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Fazer o bem apenas é pouco. Além de fazer o bem, é necessário aprender a resistir o mal. Diga glória a Jesus. Essa história que mencionei de 1 Reis 13, o profeta velho que iludiu o outro profeta jovem, ele mentiu deslavadamente, dizendo que tinha recebido uma revelação de Deus e era mentira. E por causa disso, aquele profeta jovem morreu, porque o Senhor se irou contra ele. Irmãos, este texto fala de emboscadas religiosas. Irmãos, este profeta velho não era um homem diabólico, por assim dizer. Ele era alguém imaturo, defeituoso, que não tinha verdadeira e íntima comunhão com o Senhor. Ele acabou até depois sendo usado por Deus. É uma história difícil de entender esta, mas o que nós aprendemos o profeta jovem tinha a revelação de Deus e deveria ter guardado aquilo que ele ouviu do próprio Deus. Irmãos, dentro das igrejas existem pessoas malignas, existem pessoas pecaminosas, existem pessoas ignorantes, existem pessoas que falam pela carne. Tem gente dentro da igreja que pode te dar um conselho, e esse conselho é a coisa mais furada do mundo. E como que você vai discernir? Você tem que ter comunhão com o próprio Deus. A solução para essa história de 1 Reis 3 se o profeta jovem tivesse guardado o que ele tinha recebido do próprio Deus, ele jamais teria perecido. Irmãos, existem coisas da nossa vida que nós precisamos receber direção do próprio Deus. Falam assim, de Deus. De Deus. Se você vai deixar do emprego ou não, se você vai casar com alguém ou não, se você vai mudar de casa ou não, irmãos, são coisas muito pessoais que afetam a tua vida e que você precisa receber direção de Deus. Eu já vi tanta gente que entrou em enrascada porque foi ou atrás de profecia ou atrás de conselhos furados. São coisas que você precisa ouvir
Deus no teu espírito, no teu coração. Diga glória a Jesus. Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem vai casar com alguém é você, não é o profeta. Então não é o profeta que tem que dizer casa ou não casa, é você. Fala assim, você. Diga glória a Jesus. Irmãos, profecia não é indicativo de casamento. Quando eu era solteiro, eu tinha profecia para mais de 10 moças que eu iria casar com elas, e eu não casei com nenhuma delas. E com a minha atual esposa, nunca alguém profetizou que eu fosse casar com ela. Diga glória a Jesus. Para ver que furada que é essa história. Diga glória a Jesus. É tipo de direção personalíssima. Deus não vai dizer para alguém com quem que eu vou casar. Deus vai dizer para mim. Isso é uma invasão de privacidade. Deus usar alguém para falar isso comigo. Diga glória a Jesus. Deus fala para mim mesmo. É para você mesmo. Se você vai sair ou não do emprego, irmãos, isso é sério. Pastor, eu recebi um emprego. Uma profecia, sai do emprego, eu saí. Quem que trabalha? É o profeta ou você? É você. Então é você que tem que pensar nisso, né? É você que tem que receber direção de Deus nisto. Diga glória a Jesus. Existem emboscadas, existem muitos profetas dentro das igrejas que podem até ser crentes, mas falta consagração e falta sabedoria. Aliás, irmãos, o crente tem que aprender o que é falso profeta. Falso profeta, no termo bíblico, é alguém diabólico, demoníaco, que é infiltrado no meio dos crentes para a destruição. Só que estes até é fácil de discernir, porque os frutos são evidentes, como Jesus disse em Mateus capítulo 7. O problema são aqueles que são crentes, são profetas e falta consagração. Estes, meu Senhor, é pior que um tsunami. Fazem misericórdia. Então é necessário discernir, porque esta pessoa pode ser usada pelo diabo. Pastor, um crente pode ser usado pelo diabo? Você nunca leu Efésios capítulo 4, que diz assim, não deis lugar ao diabo? E a carta escrita aos crentes de Éfeso. Lógico que pode. E o Pedro não foi usado pelo diabo para falar para Jesus? E Jesus disse, arreda de mim, Satanás? Então, tem que ter discernimento. Irmãos, o Senhor está trabalhando nessa igreja, levando-nos a um degrau maior de sabedoria, de prudência, de conhecimento no Senhor, de discernimento. Diga glória a Jesus. As muitas tentativas dos fariseus de pegar Jesus em falso, no teste do tributo, é lícito dar tributo a César ou não? Jesus disse, dá uma moeda, de quem se finge? É de César. Daí Jesus disse, dai a César o que de César, a Deus o que de Deus. Queriam pegar Jesus em falso. Irmãos, existem pessoas que entram nas igrejas com um sentimento muito carnal e muito maligno, que quando essas pessoas veem alguém sendo usado pelo Senhor, elas têm um sentimento assim, vamos ver se esse fulano é profeta mesmo. E vai lá e começa a fazer pegadinha, ou começa a fazer um tipo de coisa. Irmãos, e a pessoa às vezes nem se percebe o quão diabólica ela está sendo, porque isso é coisa de fariseu. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, isso é para nós. Nós devemos estar precavidos, porque existem situações, às vezes até dentro da igreja, que pessoas aparecem para nos porem em provas, como se fossem armadilhas. E nós precisamos estar preparados. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa palavra, lógico, não é para criar nenhum sentimento assim de paranoia. Eu estou sendo perseguido. Todos podem. Para com isso. Fala assim, para com isso. É necessário ter discernimento. Diga glória a Jesus. Além do que, irmãos, é necessário também ter o amor de Deus, porque Mateus capítulo 5 diz que é para amar até os inimigos. Tem gente que fala assim, pastor, tem gente nessa igreja que está com inveja de mim. Mas ele fala assim com sentimento mortal, que se palavras matassem, os invejosos caiam roxos no chão. Os invejosos estão errados e o invejado também, porque está faltando amor, e não é assim que se resolve a coisa. Ódio não resolve inveja, ódio só aumenta a inveja.
O que resolve isso é o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. As coisas ocultas das trevas, o Senhor está falando para nos dar vitória. Fala para o lado, Deus quer que você vença. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Mateus capítulo 2 fala de Herodes, que sabendo dos magos mais ou menos o período do nascimento de Jesus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Deus revelou isso a José, marido de Maria, revelou em sonhos, e José fugiu para o Egito. Irmãos, este texto ensina muito. O Senhor pode nos dar essas advertências em sonhos. Irmãos, o livro de Eclesiastes diz: dá muita ocupação, vem os sonhos. Às vezes uma pessoa sonha muito por estar com a cabeça muito agitada, um dia a dia muito agitado. Mas às vezes os sonhos podem ser de Deus. É necessário ter discernimento também com respeito aos sonhos. Deus fala em sonhos, mas Deus sempre é muito econômico nas suas revelações. Deus não fala demais. Se tem alguém que está sonhando todo dia, deve estar dormindo demais. Fazem misericórdia. Deus fala em sonhos, mas todas as revelações de Deus são moderadas. Deus é de pouco falar. Diga glória a Jesus. O que é importante aprender nessa história de Herodes: foi revelado a José, o menino corria perigo. Foi revelado que era para ele fugir. Repita comigo: às vezes a forma certa de vencer é fugindo. Diga glória a Jesus. Se você está percebendo, se o Senhor está fazendo com que as circunstâncias te mostrem que os teus filhos estão sendo envolvidos com más companhias no colégio, na vizinhança, busque ao Senhor, e pode ser que o Senhor te fale para sair, para mudar de escola, mudar de bairro, é para sair para o bem dos seus filhos. Mas, irmãos, existem pessoas assim que são teimosas e são confiadas. Pastor, não, eu vou ficar aqui porque eu não vou fugir, porque Deus tem que me dar vitória, é aqui mesmo. Não é assim, não conhece o texto bíblico. No caso de José e Maria, eles tiveram que fugir realmente. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós temos que ficar atentos. Em Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Samuel 18:21 fala que Davi estava começando a se despontar em Israel como um guerreiro, como um servo de Deus. Isso estava chegando aos ouvidos de Saul, e Saul já queria matar Davi, e Saul inventou a história de oferecer a mão de sua filha Mical em casamento a Davi, e fez com que os seus servos levassem a mensagem até Davi. Só que este versículo citado mostra claramente que a intenção verdadeira de Saul nesta proposta era matar Davi por mão dos filisteus, por meio da prova a qual Saul estava expondo Davi para este casamento. Irmãos, era uma proposta diabólica. Davi não morreu porque ele era do Senhor e o seu coração estava puro diante do Senhor. Mas este casamento não lhe fez bem, porque essa mulher depois, ainda usada carnalmente para perturbá-lo, essa mulher até ficou estéril pelo resto dos seus dias. Este casamento de forma alguma fez bem a Davi. Então, era uma proposta com fundo maligno. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que é necessário ter o discernimento. Sempre busque ao Senhor. Fala isso para o mundo do lado. Sempre busque ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, uma proposta de emprego pode ter um fundo diabólico para te fazer cair. Uma proposta de mudar de cidade, uma proposta de casamento pode vir do inferno. Sempre tem que buscar ao Senhor. O Senhor nos revela. Diga glória a Jesus. Irmãos, a lei para lançar Daniel na cova dos leões.
Fizeram uma lei só contra Daniel. Este texto de Daniel 6 mostra que existem leis feitas especificamente contra os crentes. A vitória de Daniel é que ele era irrepreensível em tudo. Não conseguiam pegar ele em falha. Filipenses 2 diz para nós sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros no mundo. Fala para um lado, é para você ser irrepreensível. Não dê brecha ao maligno. Agora, irmãos, na história de Daniel 6, ele acabou indo para a cova dos leões, porque nisto o mundo sempre vai nos pegar, no caráter exclusivista da nossa fé. Nisto não tem como fugir. Queriam pegar Daniel em falta, não conseguiam. No que conseguiram? No caráter exclusivo da fé de Daniel. Ele só orava a Deus. Então fizeram uma lei dizendo, em 30 dias ninguém pode orar a nenhuma divindade, só fazer pedidos ao rei da Pérsia. Diga glória a Jesus. Nisto sempre o maligno quer nos pegar. Irmãos, todas as religiões bem vistas pela sociedade hoje, que é o espiritismo kardecista, que são as religiões orientais, budismo, irmãos, são assim, religiões que tudo é bom, que tudo está ótimo, que todos são bons, que todos os caminhos são bons, que você vai reencarnando, fazem misericórdia. Todas as religiões são boas, todos são muito ecumênicos, tem que ter comunhão com todo mundo. A única mensagem que é exclusivista, radical e antipática é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, se é para o mundo nos pegar, que nos pegue então nos aspectos intransigentes da fé. Não tem como abrir mão disso. Diga glória a Jesus. Os colegas de serviço te convidam, vamos lá numa festa de São João. Não vou, porque é de São João, eu só adoro Jesus. Mas o que tem? Realmente, o que tem o São João? Realmente, o que tem ele? Não vou de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Não. Fala assim, viu? Não tem como abrir mão disso. Mas vamos lá, carnaval. Não. Fala assim, não tem como abrir mão destes aspectos. Daí o filho está na escola. Pastor, mas as crianças estão lá ensaiando quadrilha para a festa junina, ou as crianças estão ensaiando para a apresentação da Santa Maria, ou da Imaculada Conceição. A escola pública manda um bilhete e diz que o teu filho não participa disso. Pastor, mas todas as crianças participando, só teu filho que não, né? Isso pega mal. Que pegue do jeito que quiser, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 4. Diga glória a Jesus. Não tem como abrir mão disso. É impossível. Meu amado, porque se você transige nisso, você está fazendo um pacto com o diabo. O diabo também quis transigir com Jesus e ele não abriu mão. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. 2 Coríntios 12 fala de espinhos na carne, mensageiros de Satanás para nos esbofetear. Irmãos, o que significa isso? São situações continuadas, duradouras, que ficam na nossa vida e são coisas que nos perturbam. E Deus permite isso para que a nossa carne fique sufocada, para que eu não me engrandecesse pela sobremaneira excelência das revelações. Diga glória a Jesus.
Às vezes o Senhor nos permite estar num ambiente de trabalho adverso, com um chefe chato, com pessoas antipáticas. Ou o Senhor nos deixa numa casa com vizinhança inimiga, com vizinhança também contrária. E às vezes o Senhor não nos tira, o Senhor nos deixa lá. E aquilo, irmãos, isso é tratamento de Deus. E a solução para essa questão é a graça de Deus. 3 vezes pedi que afastasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Diga glória a Jesus. Quer dizer, viver na graça de Deus. E graça significa poder de Deus que nos faz viver bem em qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes o Senhor usa isso até na igreja. Às vezes dentro da igreja que nós congregamos, tem uma pessoa que parece ter o dom de nos irritar. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, a pessoa está sentada lá, eu sento aqui. Quando eu vejo, ela está do meu lado. Ai, mas eu espero passar um pouco, eu disfarço, eu vou para lá. A hora que eu vejo, ela está lá. Jesus, isso é a agulha de Jeová para furar a tua bola. Você está muito cheio, muito redondo, muito carnudo. Diga glória a Deus. Pastor, eu não consigo orar do lado do fulano, mas pode escrever que na próxima vigília ajoelha do teu lado. Você vai ter que orar do lado dele. Aliás, o crente, se preciso for, tem que aprender a orar até no inferno. Diga glória a Jesus, porque a igreja de Pérgamo estava edificada no lugar onde o diabo habitava e estava vencendo. Diga glória a Jesus. Não existe desculpa. Irmãos, o Senhor permite isso, esse tipo de coisa. Irmãos, geralmente, quase 100% das vezes, Deus está operando nas pessoas que nos irritam. Fala assim, viu? Quando tem alguém que te irrita, a tua reação vai mostrar o quão crente você é. Não é com os que são agradáveis, é com os que são desagradáveis. Diga glória a Jesus. Você está se sentindo espetado? Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, 1 Reis 14 fala do profeta Aías, já velho, idoso, cego, e a mulher do rei Jeroboão foi até ele disfarçada. O filho pequeno estava doente, e a mulher de Jeroboão queria uma palavra boa, queria a oração do profeta, só que o marido dela estava horrivelmente desviado de Deus, e ela também, porque ela também estava compactuando com isso. Ela foi disfarçada. Quando ela pôs o pé na porta, o profeta Aías, velho, cego, deitado na cama, disse assim: pode entrar, mulher de Jeroboão, entre, sente, toma um café. Diga glória a Jesus. O Senhor o revelou premeditadamente, disse quem era e o que iria ali fazer. Irmãos, o que significa isso? Como servos de Deus, muitas pessoas vêm até nós para pedir oração, ocultando a verdadeira história, e as pessoas querem uma oração favorável. Irmãos, até para orar, o crente tem que ter sabedoria de Deus. Diga glória a Jesus. Pode ser uma emboscada também. 1 Timóteo 5, não imponhas precipitadamente as mãos e não participes dos pecados alheios. Em tudo te conserva a ti mesmo puro. Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério isso. A pessoa vem te contando uma história, pode ser um lado da história, pode ser tudo mentira, lado nenhum da história, pode ser tudo mentira. Então o servo de Deus tem que ter a direção e a revelação do Senhor nisto. Diga glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, é aqui que nós precisamos aprender um equilíbrio. O crente tem que ter amor, mas o crente também não pode compactuar com o pecado. Como o versículo recitado, não participes dos pecados alheios. O crente tem que ter amor pelo pecador, mas jamais ser coparticipante do pecado. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 5 diz assim,
que não te associes com os infiéis. Não quer dizer com os incrédulos deste mundo, porque senão necessário seria sair do mundo. Mas eu te escrevo para que não te associes com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, idólatra, beberrão, maldizente, roubador, com o tal nem ainda comais. Meu amado irmão, se você percebe que uma pessoa, às vezes até da igreja, tem conduta inconveniente, roleiro, mal pagador, malandro, pilantra, fala sem misericórdia, e tem gente assim nas igrejas, e tem gente assim nesta igreja. Fazem misericórdia. Lógico, não estou pregando para os japoneses, nós estamos aqui no bairro. Diga glória a Deus. Não vou falar uma coisa que não tem nada a ver com ninguém. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que não é para ter comunhão com tal pessoa. A palavra manda isto. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco para nos dar vitória. Irmãos, para encerrar esta meditação, a mulher de Potifar, diz lá no livro de Gênesis, ela armou, ela premeditou seduzir José, ela tentou várias vezes, e diz lá o texto de Gênesis 37, que num dia em que não tinha nenhum empregado na casa, que daí então ela foi para o seu assalto final, e daí José teve que fugir, e acabou sendo até difamado por causa disso. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, isso foi tramado, isso foi meditado e esperou-se ocasião oportuna. Irmãos, isso mostra muito a forma do maligno agir, que ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, mas ele tenta a ocasião oportuna. Tem outro texto, mesmo com José, diga glória a Jesus. Os irmãos foram longe para cuidar dos rebanhos, e Jacó mandou José para levar refeição para os seus irmãos, e mandou José sozinho. E quando José estava chegando, os irmãos já planejaram matá-lo. Rúben, que interferiu na história e deu a ideia então de vendê-lo como escravo. Quanta bondade, fazem misericórdia. Irmãos, mas o texto mostra o seguinte, José acabou sendo vendido como escravo porque foi uma má ocasião. Na verdade foi imprudência de Jacó, que, sabendo que os outros filhos não gostavam de José, por que expôs José a uma situação dessa? Foi falta de sabedoria. Irmãos, e nisto, aqui o Senhor está falando com os que são pais. Irmãos, nós temos que ter discernimento, e nós temos que ver quem gosta dos nossos filhos, e nós temos que discernir quem não gosta. Irmãos, esse é um sentimento até natural. Deus colocou coisas intuitivas em nós, por isso que diz o texto lá em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que esta se esquecesse, falando que é uma hipótese difícil de acontecer. Diga glória a Jesus. Geralmente mãe sabe quem gosta do seu filho e quem não gosta. Pergunta para o irmão lá assim, sabe ou não sabe? As irmãs que o digam, sabe ou não sabe? Quem gosta mesmo, quem atura, quem é simpático e quem não gosta, lógico que sabe. Irmãos, mas então precisa ter essa sabedoria em ação. Mas nós temos que tomar cuidado com estas ocasiões. Jacó expôs José numa situação. E tem outra história que a palavra do Senhor conta. Davi estava fugindo de Saul e foi para Nobe, na terra dos sacerdotes, falou lá com o Abiatar, que era o sacerdote, e ele precisava de uma arma, ele estava fugindo, e daí tinha lá a arma de Golias, o filisteu, que o sacerdote deu para ele, só que estava naquele lugar Doeg, edomeu, que era um dos compactuados do rei Saul. O Davi viu aquilo, mas mesmo assim ele ficou conversando publicamente com o sacerdote. Aquele Doeg foi lá, contou para o Saul se enfureceu, foi na cidade dos sacerdotes e matou 85 dos sacerdotes, só um sobreviveu, porque ele fugiu e foi até Davi, e Davi disse, eu pequei, dando ocasião contra a casa de teu pai. Mas nós precisamos buscar isso do Senhor. Diga glória a Jesus. É de não falar coisas na presença de pessoas inconvenientes. Jesus. Fala assim, Jesus. Às vezes isso pode ter resultados drásticos. Diga glória a Deus. O maligno, irmãos, fica se aproveitando das ocasiões. O Senhor está falando conosco
Amém? Fecha os teus olhos. Senhor amado, queremos aprender pela Tua palavra. Jesus venceu o maligno pela palavra de Deus. E nós também queremos vencer por esta mesma palavra. Está escrito. Senhor, queremos estar firmados, fortalecidos no Senhor. Como diz em Romanos 8, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Senhor amado, opera, meu Deus, na Tua igreja, opera no meio do Teu povo e dá-nos esta vitória, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.